canso, eu não me canso. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. Quantos foram atraídos por esse amor? Diga! Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Nós fomos atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei, não. Diga, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia, quando agora, estamos apaixonados. Diga, que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia, quando agora, um dia, quando agora, vale mais que mil. Vale mais pra mim que qualquer outro bem, que qualquer outra riqueza. Tu és o meu bem maior, tu és o meu bem mais precioso. Eu só tenho a ti, eu só tenho a ti. A sua voz me chamou, e sem medo eu vou. Sem medo eu vou. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Diga, essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama na calma. Quarteto, hein, Sabrina? Gente, esse louvor para mim, ele assim, é Eu amo, trazer a eu amo. existência, realmente o Espírito Santo com certeza está aqui agora nesse momento. Se esse louvor queria ficar aqui, eu achei que era pertinente a gente entender o mover do Espírito Santo nessa música. Não era essa, não é essa a sugerida no devocional, mas era essa a sugerida do Espírito. Foi ela que veio, ela queria se manter. E eu vou Eu te falar que eu entendi. cliquei na Diz, né? Eu cliquei ali na. Isso aí Não, e você. não veio. Então, assim, eu falei, vamos Deixa deixar, eu... já que ela quer ficar aqui, vamos. É isso, né? Você entender o movimento, o mover, o que está acontecendo é fundamental. Às vezes você fez uma programação, mas o espírito que se move em você tem uma outra programação. E aí você precisa estar tendo discernimento para entender sutilmente esses detalhes sutis que vão acontecendo. E aí, gente, bom dia, bem-vindas. Bom Estamos dia. indo para o nosso último dia do Bloco Identidade. Último dia falando de identidade. Na verdade, a gente está falando ao longo do tempo, mas especificamente focado em identidade, hoje é o último dia. Como vocês sabem, a gente toca esse louvor é, nos primeiros 5 minutinhos para todo mundo ir chegando. Eu sempre explico porque a gravação vai ficar no YouTube. Então, as pessoas que vão chegar ou fazer depois, elas conseguem entender o que está acontecendo, né? Porque elas ainda não estão na jornada, estão entrando no meio da jornada. Então, a gente do dia 1 ao 4 trouxe consciência e teve a apresentação das condutoras do grupo, né, que sou eu, Janaína, Sabrina, Renata e Carlinha. Ali a gente trouxe consciência. Depois a gente está fazendo agora, do dia 5 ao dia 8, um bloco falando sobre plenitude de identidade. Então, eu conduzi
todas as etapas falando de identidade. Hoje é o último dia. Chegamos até aqui. A identidade é a chave de acesso ao que a gente vai falar hoje. Sá, se você puder botar os slides para eu explicar o material. Então, todos os dias a gente louva, a gente tem um grupo, né? E nesse grupo a gente coloca o material que vai ser trabalhado no dia. Aí, se você puder ir passando, Sá. Então, não, eu vou explicar tudo. é, Todo dia eu explico tudo, tá? Porque tem as pessoas que chegam naquele dia. Então, tem o material necessário, qual o versículo bíblico, as páginas do devocional, o aprendizado, decisões e ações que a gente vai ter ao longo desse dia do aprendizado de hoje. Pode passar, sabe? O objetivo do nosso grupo é reunir mulheres para uma experiência de fé, oração, crescimento espiritual, milagres e desenvolvimento pessoal. A gente está no dia 8 do devocional e o que a gente vai trabalhar aqui é a identidade é a chave de acesso. O que a gente sugere como material? O devocional, né, que é o que está sendo o orientador aqui desses encontros, a Bíblia Sagrada, que é a palavra, o louvor sugerido, que está dentro do devocional, que hoje o Espírito Santo sugeriu outra coisa e a gente aceitou, acatou o mover do Espírito Santo. Bloco de notas e caneta para você sempre fazer as suas anotações e as suas revelações através da palavra que é dada aqui. E no final do dia a gente coloca um mapa mental, né? Depois da reunião a gente coloca um mapa mental do que aconteceu no nosso encontro e a gravação, essa gravação do que a gente está fazendo aqui fica no YouTube e a gente também posta lá no grupo. Pode descer, Sá. Esse é o versículo de hoje, Tiago 1, 22, 23, 23, 24. Pode passar. A gente, para quem ainda não adquiriu o devocional, a gente tira uma foto e a gente passa nos slides para poder a pessoa poder acompanhar, mas eu sugiro que a gente honre a Camila e a gente adquira o devocional dela, e faça os exercícios lá, porque é muito legal. Eu vou mostrar o meu, que eu já fiz mais de uma vez. É muito legal você guardar o seu devocional todo preenchido, tá vendo? Olha aqui, ó. E depois você visitar ele e ver quanta coisa já evoluiu daquela vez que você fez. É muito legal ter o devocional também. Pode passar, os slides. E aí a gente posta no grupo e também passa aqui na hora do encontro. Eu sempre falo nos aprendizados para você ficar com o ouvido aberto, notar, perceber suas emoções, perceber o que que você está pensando, qual é o seu pensamento dominante, que resistências você está tendo e quais os aprendizados. Por quê? Tudo isso fala sobre você. Quando eu falo uma coisa que bate quadrado em você, é uma resistência sua. Por que você está resistindo aquilo? Então, são perguntas que você tem que se fazer, tá? Então, eu sempre chamo atenção para isso. Vai, Sá. Decisões e ação. No final de toda o devocional, a gente toma decisões e parte para ação, porque conhecimento, ouvir e não praticar, não gera resultado. Então, só temos resultado onde a gente age, onde a gente foca para agir. Se não tiver ação, não tem movimento, não tem resultado, tá? Basicamente é isso. Eu vou começar então a leitura. A identidade é a chave de acesso. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Nossas escolhas diárias são definidas pela nossa crença de valor próprio e pela identidade que acreditamos que temos, nosso eu. Posso olhar hoje nos seus olhos e, de maneira convicta, dizer que eu o acho muito inteligente, uma pessoa sábia,
disciplinada, realizadora, capaz de vencer a zona de conforto e fazer o que precisa ser feito para atingir seus objetivos. Você vai ouvir tudo, agradecer, se sentir feliz por ter sido validada por mim, mas isso não vai se sustentar por muito tempo na sua vida, se de fato não reconhecer emocionalmente em si todas essas características. Como diz a passagem bíblica que iniciou esta reflexão, você vai virar as costas e seguir esquecendo quem é, fazendo escolhas erradas, estando com pessoas e lugares errados, sabotando sua vida, que era para ser abundante, pois uma vida medíocre, cheia de altos e baixos, é o que alcança uma pessoa sem muito valor, que não acredita ser capaz de realizar grandes feitos e que não se sente merecedora de viver coisas boas e ser feliz. Quando estudamos a saída do povo judeu do Egito, conduzido por Moisés, podemos ver uma sequência de comportamentos de autossabotagem que os impediram de acessar a terra prometida e viver a promessa de Deus para eles. Eles se sabotaram de várias maneiras. Foram rebeldes ao desobedecer a direção dada por Deus por intermédio de Moisés. Foram idólatras, insatisfeitos e lamurientos, sempre ingratos e não reconhecendo a provisão diária dada por Deus durante o tempo que estavam no caminho à terra prometida. O povo escolhido por Deus estava com sua identidade completamente adulterada. As experiências que aquele povo viveu durante todo o tempo em que foi escravizado no Egito roubaram dele a consciência de quem de fato era. A mentalidade de uma raça eleita foi transformada em uma mentalidade de escravo. E como escravos, eles não sabiam ser livres, não sabiam ser prósperos e não podiam ser herdeiros de maravilhas. Então, por emocionalmente não terem clareza de quem eram, da sua real identidade de povo de Deus, eles deram um jeito de sabotar o plano dele para a sua vida e por isso não acessaram as promessas, não usufruíram da terra prometida. Entendeu como funciona? Eu vou fazer uma pausa aqui, que quando eu li isso, eu falei palavra rema, direto de Deus. Não sei se vocês sabem qual é o significado de rema. Rema é uma palavra vinda direta de Deus, direta do reino, direta do trono. É quando é uma verdade tão absoluta, que vem uma palavra que é confirmada pela Bíblia Sagrada que está lá. Então, isso aqui é tão real, é tão genuíno, né? O quanto a gente fica escravo, às vezes, das nossas próprias resistências, das nossas próprias mentalidades e crenças que a gente que colocou ali. A gente viveu tanto tempo numa escravidão, às vezes, que a gente tem dificuldade de sair de lá. Deus estava dando maná, caía codorna, o povo reclamava. Ah, mas aqui não tem carne. Estava escravizado, mas estava reclamando. Ficou livre, recebendo comida de graça, mas não conseguia receber essa graça que estava caindo do céu para eles. Eles estavam sempre preocupados com alguma coisa, escravizados mentalmente. Vou continuar a leitura. Só uma pausa para vocês saberem a importância desse trecho, tá? E o quanto a gente vive nisso. Quantas escravidões a gente se coloca na nossa mente, nos nossos comportamentos? Quantas? Igual o povo de Israel aqui. Falando de promessa, não viveram a promessa, tinham uma promessa e não viveram, que estavam escravizados na sua mentalidade, escravos nos seus comportamentos. Vou continuar. Comigo e com você acontece exatamente do mesmo jeito. A palavra de Deus diz que ele nos conhece pelo nome, que nossos dias foram escritos no livro da vida e que ele tem planos para a nossa vida. Diz também
que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que seus pensamentos sobre mim e sobre você são de paz e não de mal. Porém, você já sabe que, desde quando estávamos no ventre da nossa mãe, até hoje, passamos na vida por muitas experiências boas e ruins. Essas experiências produziram memórias, e nós associamos a essas memórias significados e sentimentos. E a combinação dessas memórias, dos seus significados e sentimentos, gerou nossas crenças, e são elas que estão definindo a maneira como nós nos vemos, ou seja, a nossa identidade. É a sua identidade, suas crenças sobre si mesmo, que a aproximam ou afastam dos projetos e das heranças de Deus para a sua vida. Quem está acompanhando vai perceber que eu vou começar a trocar a palavra promessa por herança, porque se a sua mente mudou e hoje você é consciente de que é filha amada, você não tem mais promessas, você tem heranças. Então, todas as vezes que você escutar sobre promessa, saiba na sua nova identidade que você tem heranças e você só precisa acessá-las. Não existe a possibilidade de você não vivê-las, só se você não estiver na frequência correta. Então, sempre vocês que tiver escrito promessa, vocês vão me ver falando heranças. Vou pedir licença aqui para Camila, uma licença espiritual aqui para fazer essa mudança. Quantas pessoas nos perguntam como podem encontrar o seu propósito e nós sempre respondemos que elas nunca encontrarão seu propósito. Mas, à medida que elas descobrirem quem de fato elas são, seu propósito acontecerá. Propósito diz respeito à missão. E cada um de nós foi planejada por Deus com todas as características e dons para cumprir uma missão específica. Porém, preciso ser capaz de me despir das mentiras que as experiências ruins que vivi imprimiram sobre mim, sobre meu valor, para reconhecer o que de fato carrego e quem de verdade sou, para que eu então possa cumprir a minha missão. Quando essas pessoas dizem acreditar que não existe um propósito dado por Deus para a sua vida, sempre pergunto se elas já reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador e creem que ele é o Filho de Deus. Se a resposta for sim, eu as lembro, então, de que elas já têm, sim, dois grandes e poderosos propósitos na sua vida. Pois Deus nos mandou amar a Deus sobre todas as coisas, missão 1, e amar ao próximo como a si mesmo, missão 2. Por quê? Porque na época da lei, nós tínhamos 10 mandamentos para cumprir. E depois que veio Jesus, no Novo Testamento, nós passamos a ter dois mandamentos a cumprir, que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, os 10 mandamentos foram teoricamente substituídos por esses dois mandamentos principais. Aqui é um novo tempo, uma nova aliança. A gente já falou um pouco sobre isso por aqui nessa caminhada. A questão é que só ama ao próximo e a Deus da maneira correta, cumprindo a ordem que Deus nos deu. Quem ama a si mesmo, e amar a si mesmo é reconhecer o seu valor, ter auto-perdão e humildade para saber que tudo que tem foi dado por ele e tem que servir a ele. Só quando, de modo intencional, decidimos viver um processo de resgate da nossa identidade, dada por Deus e que a vida nos roubou, podemos descobrir quem somos originalmente, nos amar, nos perdoar e aí sim obedecer a Deus, amando-o sobre todas as coisas e amando ao meu próximo. Só podemos dar o que temos. E
E o mais poderoso e lindo é que, quando decidir de verdade viver esse processo, mesmo sabendo que pode doer, verá de maneira sobrenatural Deus conduzindo e revelando planos e mais planos dele para serem cumpridos por meio da sua vida. Afinal, agora você já começou a entender quem ele o fez para ser. Eu sempre estive muito ocupada em cumprir com excelência meus muitos papéis. Esposa empresária, mãe, filha cristã, amiga cidadã. Eu chamo a atenção até a ordem em que isso está escrito, que isso reflete mentalmente como a Algo deu pessoa. errado. Tente novamente. Deu nada errado, Siri, fica quieta. A Siri se metendo aqui. E confesso que nunca parei sequer para pensar qual seria meu propósito de vida. Acreditava que, se eu auxiliasse o meu marido na missão tão nobre dada a ele por Deus, já estaria cumprindo meu propósito. O que eu não imaginava é que um dia eu descobriria que fazia as coisas certas, mas pelo motivo errado, o que quase acabou com meu casamento, devido às fraturas que eu tinha na minha alma e no meu caráter. Para não perder meu marido e destruir minha família, eu entraria em uma jornada intensa para descobrir quem eu vinha sendo, me arrepen- me arrepender, mudar e me conectar com Deus de uma maneira que eu ainda não conhecia, e nele descobrir quem de fato eu nasci para ser. E à medida que eu vivia essa jornada, o Senhor foi entregando na minha mão novos projetos, novas missões, projetos que eu jamais pensaria por mim mesmo, que a velha Camila não tinha a menor condição de cumprir, pois era egoísta demais para isso. A cada etapa que eu vivia, tirava uma nova escama dos meus olhos e enxergava com mais clareza o que em mim precisava de transformação e cura. E quando eu vencia essa nova etapa, aumentava a dimensão dos projetos que Deus me confiava. Se este livro está em suas mãos, saiba que ele é zero projeto meu e 100% ordem vinda do céu. E eu ainda duvidei, e por muitas vezes orei pedindo confirmação para que Deus me dissesse se era Ele mesmo falando ou se era coisa de homens querendo roubar o meu foco. E todas as muitas vezes que eu duvidei, Ele respondeu de modo sobrenatural. É assim que Ele faz quando quando estamos comprometidas com a decisão de viver o processo, cumprir a jornada e nos tornar parecidas mais e mais com o plano original dele para nossas vidas. Foi a minha real identidade que me deu acesso aos projetos e planos de Deus para a minha vida, meu propósito. É sua real identidade que o conectará a conectará com seu propósito. Só existe esse caminho. Não se busca propósito, busca-se alinhamento com Deus. Buscam-se reconhecimento e arrependimento de quem nós vínhamos sendo, para nos tornarmos imitadoras de Cristo e a cara do homem e da mulher que Deus planejou quando nascemos. Interessante, né? Eu tenho aprendido muito sobre a narrativa e como a narrativa revela onde nós estamos emocionalmente, mentalmente. E eu vou usar o próprio exemplo aqui da Camila, porque me chamou a atenção lendo, quando ela fala aqui a ordem dos muitos papéis dela, tá? Eu estou falando sobre narrativa, então eu vou trazer a própria narrativa dela. Como ela estava vivendo um problema conjugal,
e a transformação dela veio através desse problema, olha como ela colocou a ordem dos papéis e a importância deles, talvez não isso, esse é um olhar meu, na vida dela. Esposa, empresária, mãe, filha cristã, amiga e cidadã. Será que ela estava consciente? Será que hoje ela daria essa ordem? A Camila de hoje transformada traria uma narrativa com essa ordem nos papéis? Eu acho que não. Conhecendo a Camila como eu conheço, eu acho que a narrativa dela já mudou muito. Mas ela estava vivendo também o processo dela de transformação. E eu creio que essa ordem já mudou. O cristã estaria primeiro, o esposa estaria depois. Entende como até isso, a semântica e a ordem de prioridade com que a gente faz as coisas tem a ver onde a gente está mentalmente. As escravidão, as fases e as coisas que nos escravizam, sabe? Eu estou falando isso para que vocês pensem nas escravidões que vocês vivem, que vocês se colocam, tá? Que nós nos colocamos, porque eu também tenho as minhas, né? Todas nós temos narrativas e diálogos internos. Eu vou. E aí eu trouxe essa metáforazinha, porque o próprio texto dela me trouxe isso, né? E a incredulidade, né? Como a gente, mesmo o crente, é incrédulo. Por que que eu estou falando isso? Porque aqui ela demonstrou um momento de incredulidade. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente não é incrédulo. A gente fica pedindo confirmação para Deus. Deus acho que deve ficar assim, ai meu Deus, que preguiça. Já confirmei 20 vezes, essa pessoa não consegue entender o que eu estou falando. Mandou um. Deus, me confirma se é isso mesmo? Tá. Mandou outro. Confirmou de novo. Mas quantas vezes Deus tem que confirmar uma coisa que Ele está dando para você? Mas a gente, mesmo crente, mesmo com a identidade alinhada com a de Cristo, a gente é incrédulo. A gente não acredita que é para gente. A gente nunca tem certeza. A gente quer ter mil certezas. A gente quer receber profecia, alguém falando, dizendo o nosso nome, o raio vindo do céu gritando a gente. Meu Deus, Deus deve ficar com preguiça da gente, sabe? Eu fico pensando aqui, como é que Deus, meu Deus, Deus deve ficar, sabe? Não é possível, minha filha. Já te disse 20 vezes, de várias formas diferentes. Mandei pessoas, é, te dei milagres, acontecimentos, livros. Ele vai falando com a gente de tantas maneiras a mesma coisa e a gente ainda fica pedindo confirmação. E ele lá, com toda a paciência do mundo, mandando 500 confirmações daquela resposta que você buscava, e ela sempre esteve ali no teu coração, porque o Espírito Santo já tinha falado com você de cara. Eu vou contar uma história aqui, compartilhar com vocês uma história que é muito legal, que fala sobre isso, das resistências, né? Das nossas escravidões, assim, como é que a gente fica escravo. Eu me converti e eu levei 7 meses para me batizar, porque eu estava escrava das minhas crenças, né? Quais eram essas crenças? Eu achava, porque eu era tão dedicada ao fazer, né? Eu me identifico muito com a Camila e com muitas coisas que ela fala aqui. Por quê? Porque eu achava que o meu valor estava na utilidade, excelência, fazer tudo com maestria, dar conta de tudo, né? E aí eu achava que era o que eu fazia, né? Isso era muito forte em mim, que era o meu valor. E o meu valor não está no que eu faço, mas no que eu sou como essência. Mas eu ainda não sabia disso, então eu estava escrava desse meu entendimento que o meu valor estava no fazer. E aí eu me converti, já estava vivendo um sobrenatural de Deus na minha vida, muitos milagres acontecendo, né, no meu processo de conversão e de recuperação financeira, porque o meu deserto foi nessa área, um deles, né? Mas eu não me batizava. Sabe por quê, gente, que eu não me batizava? Olha que arrogância. Porque eu achava que eu ainda não merecia. Eu estava escrava disso. Eu achava que eu tinha que melhorar comportamentos. Eu achava que eu não merecia ser batizada porque
eu tinha que melhorar no meu jeito de falar, que eu falava palavrão, eu tinha que melhorar no meu jeito de vestir, eu tinha que melhorar comportamentos disfuncionais. Ei, não é você que melhora nada. Quem melhora é o Espírito Santo. Não é sobre você. Se você não deixar ele entrar em você e fazer morada em você, porque ele é cavaleiro, ele só entra se você deixar, ele só entra se você convidar. Ele não vai poder se mover em você e através de você. Eu levei 7 meses nessa escravidão, na força do meu braço, para deixar o Espírito Santo entrar e fazer transformação em mim. Então fui convencida pelo pastor que me acompanhava, não é você que faz a transformação, você tem que vir do jeito que você tiver. Se você está drogada, adulterada, tá um fake news espiritual, não tem problema. Quem vai fazer a transformação em você, em espírito, é o Espírito Santo. Se batiza. E eu me convenci, falei, quer saber? Eu estava cansada. O fardo de Jesus é leve, é suave. E eu não aguentava mais. Estava pesado para mim. E aí eu decidi me batizar. Olha, gente, foi a melhor decisão da minha vida, mas poderia ter sido em 2 dias. Levou 7 meses. Sabe por quê? Porque eu estava escrava da minha mente, do meu comportamento. Eu não me batizava. Eu achava que era eu que ia me transformar. Quando eu me batizei, tudo começou a fluir. Tudo começou a fluir. Não fui eu que parei de falar palavrão. Foi o Espírito Santo que estava em mim, que em espírito me convenceu disso. E aí, quando eu vi, eu já não estava mais fazendo isso. Ele preenche nossas veredas. É ele quem faz. Ele que vai se movimentar em você e começar a te trazer incômodos. Incômodos no sentido de isso aqui não tá legal. Essa roupa não é a mais adequada de filha. E música? Amava dançar Anitta, sensualizar, e o funk, né? Sou carioca, né? Pá! Aquele funk, papapá. Mas aquilo começou a não fazer mais sentido para mim. Eu não estou dizendo que você não pode escutar uma música secular. Eu não sou essa crente. Mas é que você não sente mais vontade. Entende? A Sabrina, eu sei que ela viveu até uma situação dessa há pouco tempo. Carnaval, quando você tem consciência do que acontece e o culto que é o carnaval, você não sente mais vontade. Então, o Espírito Santo faz isso. Ele modifica as suas vontades. Ele muda o seu entendimento sobre as coisas, ele te dá discernimento espiritual. Ele se movimenta em você. E às vezes uma coisa que você olhava inofensiva, mas é só uma música. É uma música que adultera a sua identidade. Vai, cachorra! Vai não sei o quê. Você é cachorra? Você é puta? Prostituta? Desculpa a palavra, mas às vezes a gente tem que ser direta. Porque é isso que a letra está dizendo. E ali você está cantando, e sentindo, e se achando aquilo. Então a gente tem que ter cuidado, porque tudo é alimento. Tudo que entra no teu ouvido, tudo que você vê, tudo que você fala, com quem você conversa. E aí eu vou trazer para você outras coisas. Eu falei da música, que era uma coisa que eu escutava, e eu, além de escutar, as minhas filhas estavam escutando, a gente estava vivendo aquilo. Por quê? Porque era o que eu estava alimentando. Então, naturalmente, eu fui deixando de me interessar por aquilo. Não achava, não gostava, não estava afim, não me edificava. Então, isso é o que o Espírito faz em você, ok? Outras situações que eu posso trazer para vocês com quem você tem andado? Sobre o que vocês têm conversado? Porque isso tudo é alimento, sabe? As pessoas têm o mesmo propósito que você. Quando você senta numa mesa que a conversa não te edifica, ou tem que ser para você influenciar e trazer aquela pessoa para a tua influência, ou você tem que levantar dessa mesa. Se é uma mesa
que leva você para coisas que não têm a ver com os seus valores e com a sua identidade e com o que você está construindo como identidade, ou você influencia e muda a conversa daquela mesa, ou você sai dela. É sobre isso. Não tem negociação. Sabe por quê? O ambiente, ele vence. O ambiente é mais forte. Ah, tudo bem, todo mundo aqui bebendo. Ah, mas eu não bebo. Daqui a pouco tu tá dando uma bicadinha. Daqui a pouco você tá bebendo, daqui a pouco tu tá bêbado igual a todo mundo. Começa assim. Ah, aqui nada, eu controlo. Esse ambiente eu controlo. Não controla. O ambiente sempre vence. O Já bom e o ruim. Fala. Deixa eu compartilhar que você falou essa questão da ambiência e aconteceu comigo, isso em 2018. Eu tinha uma amiga que era uma amiga que eu andava todo santo dia. Sabe aquela amiga que você fala o dia inteiro, que você encontra com ela todos os dias? Ela era minha vizinha e a gente estava muito junto. A gente malhava junto, a gente saía junto, a gente almoçava junto, a gente o tempo todo juntos. E ela era uma pessoa que só reclamava, né? E ela só falava muito de separar. Que o marido não era legal e que ia separar e que não aguentava mais e que ia separar Aí e você pedia, começa a ver no seu marido os defeitos dele. De tanto que ela fala do ouvido. exatamente, Jana. E assim, e aquilo foi, né? A gente só falava sobre isso. Em como os Uhum. maridos eram ruins, como era tudo muito ruim, a vida ruim, né? Que ele não te valoriza, que ele não te ajuda, que ele isso. E eu comecei a ver isso tudo no meu marido também. E aí eu passei a concordar com ela. Falei, nossa, mas lá em casa também é assim, lá em casa também é assim. Jana, quando chegou no final de 2018, eu estava pedindo a separação. E aí, nesse processo que eu acabei indo, foi ali que eu comecei, que eu fui buscar uma ajuda de inteligência emocional e acabei conhecendo o Tony Robbins e fui, né, para os Estados Unidos, para uma imersão do Tony Robbins e comecei a enxergar o meu papel como mulher, né, a energia masculina e feminina. Comecei a entender o que que era autorresponsabilidade, o que que eu também estava fazendo para prejudicar esse meu relacionamento. Uma das coisas que eu entendi foi exatamente isso. Eu tinha que me afastar dela. Ela não era uma boa influência. E eu não adianta eu querer mudar ela, porque cada um, ninguém, a gente não muda ninguém. Só que eu Sim. entendi que não estava me fazendo bem. E foi muito difícil eu tomar a decisão. Gente, ela era minha melhor amiga. Minha melhor amiga. E eu tive que tomar uma decisão de me afastar. Então, assim, eu não Sim. briguei com ela, a gente não brigou, mas eu naturalmente eu fui me afastando Não dela. estava mais no mesmo propósito. E tá tudo bem, porque pode ser que lá na frente ela também se modifique e vocês voltem a se relacionar numa relação funcional, E aí, positiva. só para concluir, a conclusão dessa história, eu me afastei, ela não é mais minha amiga, hoje até ela se mudou, ela está morando em São Paulo, ela separou, ela conseguiu o que ela queria, ela separou, e eu, graças a Deus, continuo casada com meu marido. Então, Né? assim, a força desse ambiente que a Jana está falando, e por isso que eu quis compartilhar, porque o ambiente, a gente fala, são as pessoas que a gente mais convive, são as pessoas que a gente mais está junto, né? Era uma pessoa que eu amava mesmo, porque é minha melhor amiga. Então, assim, para a gente tomar cuidado, e às vezes, como é difícil tomar essa decisão de se afastar. E esse afastamento é essencial para você crescer, né? Crescer espiritualmente, Quebra, né? A gente precisa emocionalmente. quebrar algumas correntes, né, dessa escravidão. Quais são essas correntes que ainda estão ancorando a gente nessas assim, vários momentos de escravidão que a gente tem, mental, espiritual, financeiro. Que tipo de companhia, de conversa, de comportamento te mantém escravo? Hoje, Ana, até mesmo dentro da nossa, falando um pouquinho, que aqui a maioria são mulheres empreendedoras, né? Estão migrando um pouquinho para, de repente, ser futuras empresárias, algumas já são, mas dentro do ambiente profissional também, né? Como que a gente tem feito a nossa gestão no nosso dia a dia? Quais são os nossos, como é que é o nosso time de colaboradores, né? Você tem um propósito claro, não é só ter um propósito dentro da sua identidade, mas dentro da sua empresa também. Qual o propósito da sua empresa? Por que que ela existe? Quais são os valores que você não negocia? Então, quando você fala de valores, isso está claro com o seu time de colaboradores, aquele colaborador que não tiver alinhado aos seus valores, ele não tem que estar dentro do seu ambiente de trabalho, né? Porque senão você fica cada vez mais escravo dessa parte operacional, você esquece de acessar a prosperidade,
porque você está nessa roda viva ali tentando mediar esses conflitos internos com seus colaboradores, são pessoas que não têm o mesmo propósito que o seu e da sua empresa, não vai te levar para outro nível de prosperidade dentro do seu negócio, né? É que tudo a gente está Então, falando sempre de identidade, né? Qual Exatamente. é a identidade de um CNPJ? É a soma dos CPFs. Exatamente. Então, o transbordo dos CPFs formam um CNPJ, porque todos são CNPJs. Todos os CNPJs são CPFs em conjunto, caminhando, que trazem aqueles valores. E a liderança, o líder, ele é aquele principal, né? E ele é que tem que dar a direção, ele não pode negociar essas coisas. Então é tão importante você estar atento a isso. Se você tem uma amiga reclamona que fala o tempo todo mal do marido, ou que reclama o tempo todo da vida, do dinheiro, do trabalho, da colega de trabalho, será que o problema está nas coisas ou está nela? Ela está escrava daquela mentalidade, sabe? A gente tem que se perguntar sobre isso. A gente começar a sentar em mesas e andar com pessoas. Vou já te chamar, Ana. Acabei de ver aqui, você apareceu aqui na minha tela. Vou te chamar. Andar com pessoas que te deem palavras de positividade, de incentivo, de melhora, de você se questionar se aquilo é o melhor pensamento para a sua vida. E pessoas que têm discernimento. Porque às vezes você está se aconselhando com uma pessoa que não é a melhor conselheira para estar com você. Fala, Ana. Então, só voltando na questão da música, porque às vezes, de repente, a gente falar só que é um funk, que é a música da Anitta, pode Não é o parecer. funk, é o que está Não, dizendo o funk. exatamente. Porque pode, às vezes, para algumas pessoas, soar como uma coisa assim, tipo, religiosa, ou puritana, ou É, qualquer e coisa não assim. sou Não nem um é isso. pouco. Não, então, não é isso. Tem músicas que são quase um mantra. Outro dia eu peguei meu marido escutando Rogério, escutando uma música de Belchior, que fala assim: não dá para ser feliz, não dá para É, ser e você feliz. sente, né, Você cantando. fica repetindo aquilo. Ah. E a gente tem que lembrar que a música acessa o céu, acessa o inferno. A gente não faz o louvor? Louvor Sim, abre céu, abre portas. E coisas sim. entram. Tem que a Você gente está perceba. declarando, né, Ana? Está Exatamente. declarando, criando com a palavra o mundo. Deus criou o mundo pela palavra. Ele criou pela Exatamente. fala, A né? palavra tem muito poder. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a música, com o que a gente fala na música, que a gente fica repetindo aquilo para a gente mesmo. Não, não é só música de funk que sensualiza. Não, A Vivi tá até botando aqui melodias de depressiva, de exatamente. você Autodestrutivo. Então, se não vivo sem autodestruindo. Ah, eu você. sou traída, É, e por eu te amo mesmo assim. Ah, é, você está exatamente. interpretando isso para sua vida? Exatamente. Entende? Então a gente precisa estar muito atento, ter muito discernimento espiritual. Eu estou trazendo músicas, amigas, conversas, ambientes, mesas. Para quê? Para que vocês agora vivam alerta, porque vocês têm uma identidade que está sendo construída. E você sabe qual é essa identidade. Então é muito importante vocês estarem atentos a isso, tá? Vocês serem influências e não influenciadas. E quando forem influenciadas, saber, tô bem influenciada aqui. Tô gostando, tô crescendo espiritualmente. Tô crescendo como empreendedora. Essas pessoas aqui me levam para um novo patamar. Tô crescendo como profissional. Na rodinha de amigas do meu trabalho, porque você não empreende só num negócio, você também empreende na sua carreira, você também empreende no seu emprego. Tem muitas maneiras de empreender. Então, quando eu cresço espiritualmente, eu estou empreendendo espiritualmente, eu estou fazendo coisas que me fazem crescer, sabe? Então, quando você pensar em empreender em algo, você precisa ver se está tendo crescimento naquilo, se é edificante, se é positivo, se está te trazendo ganho. Então, assim, prestem atenção com quem você está andando e os ganhos que você está tendo, ou se você está tendo perdas. E aí você saiba ter discernimento para cortar. Então, falando de ganhos, porque eu sou intencional e a minha intencionalidade aqui é levar vocês para esse lugar de ganhos e frequência diferente, elevada, positiva, de graça, de paz.
do receber e não da força do braço, eu comecei a frequentar o ambiente da Febracis, viver o meu momento de transformação. E é igual quando a gente aceita Jesus, né? Quando a gente se batiza. A gente quer que todo mundo vá junto. Todos os amigos, quer que todo mundo sinta aquilo que você está sentindo, viva o que você está vivendo. Então, é a mesma coisa, não é diferente quando você começa essa jornada de desenvolvimento pessoal. É tão maravilhoso, é tão transformador que você quer que todo mundo viva também com você. Mas nem todo mundo está pronto e preparado e nem todo mundo vai viver isso. Não, não cabe a você, cabe, quando é espiritualmente, cabe ao Espírito Santo fazer e você deixar ser usado. Eu não estou, por acaso, com essa chave aqui, que a gente está falando que a chave é o acesso. Eu quero contar um episódio que eu vivi, um testemunho muito legal, sobre viver nesse ambiente. Eu ando muito com a Camila, né? Eu cheguei lá como aluna no Método CIS, mas hoje, indo no Mulheres, indo no Black Belt, eu me inseri nesse lugar. Foi uma opção, foi intencional. Então, eu estou inserida nesse lugar. E nesse lugar, o ambiente é esse: de levantar, de prosperar, de abundância. E é desse jeito que a gente se move ali dentro. Um levantando o outro, é ganha-ganha. É ganha-ganha. E aí, eu dei de presente para minha filha e para a pastora da minha igreja o Mulheres Experience, que foi em Fortaleza. Eu não sabia, mas ia um profeta lá, chamado o pastor Vitor Hugo. E eu que fui no Mulheres anterior, que foi o da debutante, que ele ia lá, mas ele estava numa remissão de câncer e ele passou mal, não pôde ir, então acabou que eu não consegui encontrá-lo nesse de debutante. E aí eu presenteei duas pessoas, eu não ia. E olha que legal. O que que a Camila fez? Me honrou, porque eu tinha presenteado duas pessoas e me levou como convidada dela. Então, eu fui para o Mulheres Experience como convidada da Camila, para viver esse tempo do pastor Vitor Hugo, porque ela sabia que ele ia lá e eu tinha ido no outro para viver, me inserir nessa mesa com o Vitor Hugo. E aí, ele foi nesse de Cumbuco que teve e foi bênção, muita bênção. Eu não sei se a Lídia está aqui, mas ela está no nosso grupo. Eu incentivei a Lídia Dana aí, ela é pastora, maravilhosa, ela uma amiga querida, e ela também foi nesse de Cumbuco. E lá nós vivemos muitas coisas sobrenaturais. Renata também estava nesse de Cumbuco, também recebeu profecia lá. Foi muito forte o que a gente viveu ali. E o que que eu falo sobre inserir, né? Sobre ir buscar, sobre se colocar nos ambientes certos e para receber a coisa certa. No meio da que ele estava pregando, né? Estava tudo muito forte. Ele começou a fazer uma profecia. E aí eu estava atenta. A profecia, ele fala castelhano, né? Espanhol. Jana, Então, às vezes a gente não entende muito bem. Fala, deixa eu fala. pausar, porque eu também estava, e tem um detalhe importante que ela não contou, então já vou te dar. A Jana, ela estava buscando uma resposta, né? E ela compartilhou comigo que estava querendo uma Eu resposta fui em para algo que ela buscar minha estava vivendo. resposta. Exato. E esse dia, eu acho que já foi o último dia, se eu não me engano, ou o penúltimo, assim, já estava, tipo, acabando e ela não tinha recebido a resposta. O Vitor Hugo, ele entrou logo após um intervalo. E nesse intervalo, não sei se você lembra disso, Jana, a gente estava conversando. E a Jana virou para mim com toda a convicção e falou assim: é agora que eu recebo a minha resposta. Eu vou entrar lá dentro e eu vou receber a minha resposta. Eu não saio daqui sem minha resposta. E ela entrou com essa convicção, assim, Eu tô uma igual certeza Jacó segurando absoluta. o pé do anjo. Me dá minha Exatamente, benção. exatamente. Então, assim, Me importante é dá. falar isso porque ela tava, ela parece que ela fez um alinhamento espiritual do tipo assim, Senhor, eu quero minha resposta agora, porque ela determinou que seria naquele momento. Agora continua, Jana, pode contar. E aí veio a pregação, porque a gente estava esperando esse homem chegar, esse homem não chegava, não sabia se ia vir, se passou mal da outra vez, passou mal, não chegou. Enfim, o homem chegou. E aí eu recebi minha resposta, minha profecia. E eu não recebi só a minha resposta. Eu, além de receber resposta, eu fui honrada até por ele mesmo, porque no meio da história,
sabe, de vez em quando eu recebo uns negócios audível, fica mais alto, tá aquele barulho ambiente e é como se isolasse aquela voz, não é voz de trovão, mas e eu escuto só aquilo assim, não sei o que, não sei o que lá, sabe? Porque aquilo é como se fosse a palavra de Deus para mim. E aí ele estava falando, pregando, pregando, e ele falou: Você não vai dar água para o profeta? Aí ele falou uma vez. Quando ele falou a segunda vez, Você não vai dar água para o profeta? Ele está falando comigo. Essa profecia é para mim. Levantei do meu lugar, acho que o pessoal achou até que eu era doida. Levantei do meu lugar. Essa profecia é minha. Peraí, profeta, que eu vou pegar água para você. Enchi um copo d'água e dei água para ele. E na hora que eu dei água para ele, ele falou: Só ela entendeu o que eu estava falando. Ou seja, Deus estava falando comigo mesmo. Porque quem dá água para profeta tem galardão de profeta. Quem porque ele estava fazendo umas analogias de doutor, de mestre, de profeta. E aí quem dá água para profeta no reino dos céus tem galardão de profeta. Quem honra o mestre tem galardão de mestre ou de doutor. E aí ele foi dizendo que todos aqueles galardões que eu honrava e honrei e fiz, eu também os tinha. Olha que lindo isso. Eu fui lá só para receber minha resposta, já estava recebendo uma unção de profeta sobre mim. E aí, assim foi lindo. Ele me deu minha resposta, falou no meu ouvido o que eu precisava ouvir, vindo direto do trono, e eu entendo que foi desse jeito. E depois disso, a gente fez um exercício VAS, que chama lá no ambiente da Febracis. E nesse ambiente, para confirmar aquela palavra que foi dada para mim por aquele profeta, eu ganhei essa chave. É uma joia feita pela Lídia Dana exclusiva. Só quem tem essa joia é a Lídia, é a Camila e eu. Por quê? Porque na hora que fez o exercício, a gente fez o exercício de entrar no céu, no paraíso, tinha uma porta e tal, tal, tal. E Deus falou com ela e deu o desenho da chave para ela, que era uma chave de acesso, não por acaso eu estou contando essa história para vocês aqui no dia de hoje, acesso ao jardim do Pai, para quando a gente quisesse, porque a gente não precisa de intermediário. A gente tem acesso a hora que a gente quiser, a gente ajoelha e a gente acessa o Pai. E aí Deus falou com ela, que ela estava dando aquela chave de acesso para ela fazer em formato, tangibilizar em formato de joia, e que ela ia. Aí ela ficou perguntando para Deus, para mim, ele falou, você vai fazer uma para você, uma para Camila e para quem te trouxe aqui, que no caso era eu. Ou seja, é o lance do galardão. Quem estava transformando, promovendo a transformação nela era a Camila, mas quem levou ela para viver essa transformação era eu. E aí Deus estava dizendo: toma aqui o teu galardão também, e confirmando isso, sabe? Eu tô toda arrepiada. Então, é isso, gente. Prestem atenção nos seus ambientes, no ambiente que te levanta, que te eleva, que te edifica, nas músicas, nas conversas, nas pessoas, o que elas fazem com você. Por quê? Pessoas têm o poder, às vezes, de minar a nossa identidade ou de exaltar a nossa identidade, de quem a gente é de verdade. Se você está com uma pessoa que o tempo todo te critica, te coloca para baixo, vê os seus defeitos, os nossos pontos, todo mundo tem ponto forte e ponto fraco. Os nossos pontos fortes são muito mais importantes do que os nossos pontos fracos. Você precisa administrar, sim, os seus pontos fracos e buscar melhora, mas você precisa mesmo enaltecer e cada vez mais colocar fermento nos teus pontos fortes, que são eles que vão imprimir a tua personalidade. Então, eu vou ler o Trazendo a Consciência, porque a gente já atrasamos, né? Para contar testemunho bom, gente, eu acabo com o tempo. Quando é ruim, eu vou rapidinho, mas quando é bom, eu vou botar aqui o Trazendo a Consciência para a gente ler. Se Deus tem um plano original e um projeto para ser realizado na Terra, que glorifica o nome dele e que precisa ser realizado por você, só existe uma maneira de cumprir esse propósito: é fazer o caminho de volta. É reconhecer tudo o que existe na sua vida que não parece com Cristo. Tudo. Tudo o que rouba você dos planos de Deus para a sua vida. E se livrar das mentiras em que acreditou a seu respeito
e se aprofundar no relacionamento com Deus para que, à medida que elimina as disfunções em seus comportamentos, seja cheio da verdade dele, ao seu respeito e cheia do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, entendo que está nas suas mãos viver essa jornada de se conectar com a sua identidade original. Meu convite para você hoje é, com muita verdade, coragem e humildade, escrever tudo que ainda existe em sua vida atualmente, que você já tem consciência que não agrada a Deus, que não combina com a pessoa que Deus a fez para ser. E depois desse reconhecimento, escreva as decisões que toma hoje para criar um estilo de vida de conexão com Deus. Se você permitir, vou me usar como exemplo para ajudar na compreensão do que deve fazer agora. Para iniciar a jornada de transformação, o processo de resgate da minha identidade, precisei reconhecer que não era a mulher maravilhosa e santinha que eu passei a vida mostrando para o mundo. Precisei admitir o quanto o orgulho tinha comprometido meu caráter e enxergar e me arrepender de todos os pecados que eu havia cometido. E ainda cometia, por consequência de não saber o meu valor. O passo seguinte, para mim, foi levantar a mão e buscar ajuda. Busquei ajuda no processo de coaching individual para usar as ferramentas certas e o fortalecimento emocional. Busquei ajuda em Deus, vivendo vários processos de cura e restauração, e inseri na minha vida momentos diários de conexão com Deus, para ter a minha mente renovada e a minha fé fortalecida dia após dia, enquanto vivo o meu processo. Na minha rotina, incluí tempo de leitura da Bíblia, tempo de oração. Todos os dias durante meu treino aeróbico na academia, escuto uma ministração, pregação e enche meus ouvidos de louvores. Vamos lá. Agora é sua vez de entrar nessa jornada, confirmando para você e para Deus sua decisão de não mais aceitar uma vida diferente da que Ele fez para você viver. Escreva nas linhas abaixo como fiz uma carta, e aí aqui eu vou orientar o exercício de uma outra maneira para a construção que a gente tem feito, tá? Ela fala para você focar nos comportamentos, nas situações que não te preenche para ter uma identidade de modelar, de seguir Jesus. E eu vou te falar uma coisa. Eu não acho errado a gente focar, a gente falar sobre isso, mas eu não quero ficar na frequência do erro. Eu quero que a gente foque sempre na exaltação do que é bom. Então, você escreve algum comportamento e para cada aqui, ó, anotar um comportamento em 3 áreas da vida que não refletem a filha amada de Deus Pai. O que que você faz hoje? Por exemplo, eu criei um exemplo. O que que eu não faço hoje que não reflete Deus? Eu sou sedentária. Eu não faço atividade física. Para cada uma dessa que você anotar, você vai anotar 3 pontos fortes que são capazes de mudar essa realidade do seu ponto fraco. O que que eu coloquei aqui? Sedentária. Mas eu sou disciplinada, eu sou determinada e eu sou comprometida. E se eu usasse os meus 3 pontos fortes para colocar com o meu ponto fraco, eu tenho certeza que o sedentarismo acabaria. Acabará. Acabaria não, porque aí eu já não quero mais. Acabará. Entende o que eu estou propondo aqui? Que você coloque 3 pontos fortes seus que inibem o seu ponto fraco. Então, essa é a minha proposta para vocês. Vamos botar a música. E nisso pode estar, tá? Uma amiga que você precisa tempo, espaço, porque aquela amiga nhenhenhenhenhen de casamento, tem muitas formas. Aí você pode pensar várias coisas. Aquela que só reclama do dinheiro, tô ganhando pouco. Ai, nhenhenhen. Então, peraí, vou colar com uma que está fazendo renda extra, tem uma mente aberta para ganhar mais, tem uma mente próspera. Quais são essas mudanças que você pode estar fazendo?
para sair da escravidão de coisas que não te deixam acessar e ir para a liberdade, para ser livre, para viver o melhor de Deus, usufruir o que Deus tem para você. Carlinha, pode botar aí a musiquinha para elas pensarem. Vozes que me dizem que eu não sou Carlinha? capaz. Carla, acho que a Carla saiu. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Enquanto isso, eu vou dar um outro exemplo. Enquanto isso, eu vou dar um exemplo Ela aqui, não, já. ela não vai conseguir colocar a música. Meus altos e baixos Tu não consegue Ué, eu nunca? tô ouvindo a música dela. Tá ouvindo? Ah, pra mim tá ela da Sabrina. Pra mim Não. também não tô ouvindo, não. Tá tocando a música. Tá a tela dela. A tua voz me lembra e me diz que Tá tocando, pessoal. realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. Agora foi. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre Carlinha, mim. pode dar pausa. É isso, gente. Depois pensem com calma. Vocês vão ficar com essa reflexão do que vocês precisam eliminar e que pontos fortes de vocês simplesmente oprimem esse ponto fraco. É nisso que eu quero que vocês foquem, no ponto forte. Rê, quer falar? Deixa eu só soltar minha voz aqui também. Reforçar, né, que adorei mais uma vez reviver momentos com você aí, trazendo esse depoimento sobre esse dia lá no Mulheres Experience. Para mim foi muito forte, porque eu também ouvi, né, eu compartilhei isso com você, eu também ouvi, eu também recebi o comando de que era para ir lá dar água para ele, mas eu não tive
o seu posicionamento, né? E naquele momento, trazendo aqui para o exercício, eu decidi, eu falei assim, eu não vou mais ter ideias e não colocar em prática. Eu não vou mais ouvir a voz de Deus e me calar. Eu decidi que naquele momento, aquele meu comportamento não refletia a identidade que Cristo me deu. E em vez de chegar e ficar, tá vendo? Olha lá, ela foi e eu não fui, pelo contrário, eu admirei ainda mais a amiga e eu ainda agradeci ainda mais por a Jana estar do meu lado e É. por me mostrar, né, como que é possível sim fazer, né? Como ela falou assim, o pessoal deve ter me achado maluca. Era aquele pensamento, a vozinha que vinha, como que você vai fazer isso na frente de todo mundo? O que que vão pensar? Até quando você vai deixar de exercer a sua identidade em Cristo, preocupado com o que os outros vão falar e aquilo mais? Então, assim, a gente precisa, de fato, tomar posse da herança, né? Tô louca para saber qual que vai ser a frase que você vai trazer, louca não, tô na expectativa, mas eu quero dizer que eu trouxe isso para mim, né? Vamos viver as promessas, mas na verdade, como você trouxe, vamos substituir as promessas por heranças. E você decidiu tomar posse da sua herança. E eu decidi naquele dia também tomar posse da minha herança. E naquele momento eu me vi exatamente no meio da cruz. Na minha frente a Camila, de um lado você, do outro lado uma moça que teve uma experiência fantástica, e atrás de mim aquela personal, né? Então ali para mim Deus descortinou tudo e eu tive a atitude de levantar a mão e receber também a minha profecia. Então quero deixar esse meu testemunho com vocês aqui para enfatizar tudo isso que a Jana brilhantemente trouxe no estudo de hoje, que possamos tomar posse da nossa herança, que a gente não fique reforçando aspectos negativos do nosso comportamento. É só mesmo para trazer a consciência. Trouxe a consciência, o que é que você vai fazer então agora no lugar disso? Como que você vai vencer isso? Olha para as suas qualidades, para as suas características e se agarra nisso para você poder fazer diferença aí. Então, com isso a gente fecha o nosso bloco de identidade. Muito bom! Então, e a frase eu mudei agora. Eu tinha preparado um post-it para ser o último post-it da identidade, que era esse aqui, ó, que é esse aqui, livre. E aí eu tinha escrito assim: sou filha amada, imagem e semelhança de Deus, eu exalo o perfume de Cristo. Mas eu mudei. Vai ser curta. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu mudei por causa de você, Rê. Agora, o Espírito Santo falou: não é essa frase. Amém. A frase é essa. Eu É sou isso. livre. Nós somos livres. Eu falo isso, tenho falado muito sobre essa questão, então não é à toa que você trouxe isso mais uma boca profética aí com a unção do É. galardão de profetiza, O Espírito Santo quis falar porque aqui, mudou várias coisas, eu mudou recebo, música, porque eu mudou tenho tudo. feito isso, né? Eu destravo emocionalmente as pessoas, eu liberto os talentos, porque Deus é um Deus de liberdade. Tudo aquilo que te aprisiona não vem de Deus. Deus é um Deus de liberdade. Você está livre? É o que a Jana falou, né? Como é que você está no seu relacionamento? Como é que você está em todas as áreas da sua vida? Você tem de ter liberdade. Adorei, obrigada. Vamos lá, vou terminar, vou fazer a oração para a gente terminar, meninos. Aí depois a gente fica ali 5 minutinhos naquele papinho, tá? Tirar foto aí também. Depois da oração vai para a foto. Pai amado, Deus da minha vida, minha oração hoje é de gratidão porque tu me amaste primeiro. Eu te agradeço porque mesmo durante todo o tempo que eu caminhei sem te conhecer e com comportamentos que não te agradam, derramaste sobre mim a tua misericórdia e teu amor. Pai, perdoa todo o engano e cegueira em que eu vivia. Eu hoje abro meu coração e minha mente para receber o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, enche tudo que há em mim. Trata todas as feridas e fala ao meu ouvido quem eu sou para ti. E tudo que existe em mim que precisa ser de transformação para que eu possa te agradar e cumprir teu propósito para a minha vida, não me deixes desistir e me sustenta durante o processo. Eu te amo e te peço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer nossa foto? Amém. Abre essas câmeras aí. Mulheres livres, filhas amadas. Ó,
Ó, a aula de hoje, Deus falou comigo. Deus vai falar muito ainda, amiga. Você não tem nem noção do quanto que vai. Só começou. Foi? Eu tirei, mas Ah, isso que eu ia perguntar, porque eu tô no celular essa tem semana. muita gente com câmera fechada. Mais uma, hein, gente, de câmera Abre aberta. essas Porque a câmeras imagem e rapidinho. semelhança de Cristo é linda, maravilhosa, não tem vergonha e ainda sorri para foto. Então, vou mais uma, hein? E foi. Gente, obrigada para tá entregue, tá? Para quem precisar sair, Sabrina, se você quiser a partir de agora cortar aí a A gravação. gravação. E a gente vai ficar aqui mais uns 5 minutos para quem quiser falar alguma coisa, um testemunho,